Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal, revelando as profecias da Bíblia. E o assunto de hoje é a quinta lição da Escola Sabatina, lição número 5, um cântico para o Senhor em uma terra estranha. O que essa lição quer dizer? Um cântico para o Senhor em uma terra estranha. Você lembra da história dos israelitas, que viveram no Egito, por causa de José? José levou toda a turma de Canaã, o povo de Canaã, para o Egito, porque estava com muita fome naquela época, e eles foram morar tudo no Egito. Só que teve uma parte dos israelitas que deixaram, adorar a falsos deuses. Mas teve uma parte dos israelitas que cultuava o Senhor. Então, por isso que cultuava um cântico para o Senhor, louvava o Senhor em uma terra estranha. A mesma coisa aconteceu na época de Babilônia, que o povo israelita foi exilado para a Babilônia. Que até teve o profeta Daniel. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que ele estava em Babilônia. Ele louvava o Senhor em Babilônia. Então, quer dizer, o povo israelita louvava o Senhor em terra estranha. Mas antes de falar sobre essa lição, número 5, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. O dia do Senhor, o sábado que começou ontem ao pôr do sol e termina hoje também ao pôr do sol. Por isso, Senhor, que nesse dia, Senhor, que o Senhor possa, colocar no coração de todos, a Tua palavra, a palavra que o Senhor nos ensina a cada dia, a cada momento. Por isso, Senhor, que essa lição número 5 da Escola Sabatina, que ela possa aprender que não somente em sua terra que você deve louvar ao Senhor, em todos os lugares devemos louvar ao Senhor. Por isso, meu Deus, fique comigo nessas horas, minutos e segundos, para ser o seu servo, Senhor, para que eu possa, colocar no coração de todos esta palavra. Por isso, meu Deus, tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vamos começar a lição. Verso para memorizar. A lição de sábado. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Está no Salmo 137, o verso 4. Vamos lá para Salmo 137 e o verso 4. Saudades da pátria. Vamos ler, eu vou ler desde o versículo 1. Às margens dos rios da Babilônia, e nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nós, salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar um cântico do Senhor em terra estranha? Quer dizer, o povo pagão, perguntavam para o povo judeu, para cultuar um cântico. Ele falou: como que a gente pode cultuar, um cântico em uma terra estranha? Não estamos em nossa terra, não estamos em Judá, ou em Israel, a gente está, em Babilônia, ou no Egito, que teve a opressão, que teve o exílio. Por que Deus fez isso? Para o povo aprender que é Ele que tem que cultuar, não a falsos deuses. O povo israelita estava cultuando a falsos deuses. Não precisamos nos afundar no livro dos Salmos para descobrir que os Salmos são proferidos em um mundo imperfeito, de pecado, maldade, sofrimento e morte. A criação estável, governada pelo Senhor soberano e suas leis justas, é constantemente ameaçada pelo mal. Quer dizer, o mal dominou o mundo e ameaça o reino de Deus. Mas, Deus não se sente ameaçado.
cara, as leis de Deus, cara, que estão sendo abolidas, cara, pelo mal. Cara, as pessoas hoje falam que a lei de Deus foi abolida e não foi. Cara, é pelas pessoas que estão dizendo, cara, não foi abolida, continua ainda em vigor. A criação estável, governada pelo Senhor soberano e suas leis justas, é constantemente ameaçada pelo mal. À medida que o pecado corrompe o mundo cada vez mais, a terra tem se tornado cada vez mais a terra estranha para o povo de Deus. E essa realidade cria um problema para o salmista: como ter uma vida de fé em uma terra estranha. Mas, isso foi uma pergunta de como você, cara, se sente em uma terra estranha. Mas, cara, no mundo que nós estamos vivendo hoje, cara, em qualquer lugar você pode cultuar a Deus. Em qualquer lugar. O importante é você aceitar Jesus em seu coração. Ser salvo pela graça. Como já vimos, os salmistas reconhecem o governo soberano e o poder de Deus, bem como seus juízos justos. Sabem que Deus é o refúgio eterno e infalível e socorro em tempos de dificuldade. Por essa razão, os salmistas às vezes ficam perplexos. Quem não fica? Com a aparente ausência de Deus e com a expansão do mal em face do soberano e bom Senhor. A natureza paradoxal dos salmos como orações é demonstrada nas reações dos salmistas ao aparente silêncio de Deus. Em outras palavras, eles reagem à ausência divina percebida, bem como à presença divina. Essa foi a lição de sábado. Vamos para a lição do domingo. Você viu, né, que está falando ali, né, que o mal entoou, confrontando o bem. Olha que o papado fez, na época medieval. Anulou a lei de Deus. Anulou, os 10 mandamentos que está na arca da aliança. Quer dizer, o mal, quando Adão e Eva pecou, confrontou, as leis divinas. A lição de domingo, os dias do mal. Vamos ler os Salmos 74, verso 18 a 22. Salmos 74 e os versos 18 a 22. O título desse salmo é Lamento por causa da profanação, salmo didático de Asaf. Verso 18. Lembra-te disto, o inimigo tem ultrajado ao Senhor e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina a vida de tua rola, nem te esqueces perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessário. Levanta-te, ó Deus, peleita a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Quer dizer que o mal se imperou no mundo, mas não devemos perder a fé. É igual aquela passagem, 1000 pode cair ao teu lado e 1000 pode cair do outro lado. Você não se sentirá oprimido. Várias pessoas podem te achicoalhar, pode te humilhar, mas não se sente, perdido. Tenha fé em Deus. Vamos lá para o Salmo 79, o verso do 5 ao 13. O capítulo desse salmo é O povo pede castigo contra os inimigos, Salmo de Asaf, do 5 até o 13. Até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome.
porque eles devoraram a Jacó e lhe assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades dos nossos pais, apresse-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Por que diriam as nações, onde está seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue à tua presença o gemido do cativo, consoante a grandeza do teu poder, preserva os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes tanto, o pobre como te vituperaram. Quanto a nós, o teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças de geração em geração. Proclamemos os teus louvores. Quer dizer, está falando aqui, que o salmista está louvando a Deus contra os inimigos em uma terra estranha. Aí a pergunta, né? O que está em jogo nestes textos? O salmista procura compreender o grande conflito entre Deus e os poderes do mal e apronta para a insondável tolerância divina, bem como para a sua infinita sabedoria e poder. O problema do mal em Salmos é primeiramente teológico e initialmente diz a respeito às questões sobre Deus. Assim, a destruição de Jerusalém e do templo é vista principalmente como um escândalo divino, porque deu aos pagãos a oportunidade de blasfemarem contra Deus. A herança divina, o povo de Israel, é o sinal da eleição da aliança divinas. Deuteronômio capítulo 4, versículos do 32 a 38. Vamos ler. Deuteronômio, lá no começo da Bíblia. Capítulo 4, os versos 32 a 38. Vamos ver o que diz aqui. Agora, pois, pergunta aos teus tempos passados, o que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra? Desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa alguma como estou, ou se ouviu coisa como esta? Ou se algum povo ouviu falar a voz de alguns Deus do meio do fogo, como a tu o vistes ficando vivo? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas e com sinais e com milagres e com peleja e com a mão poderosa e com o braço estendido e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Deus dos céus te fez ouvir a sua voz, para ensinares sobre a terra e mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouvistes as suas palavras. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles e te tirou do Egito ele mesmo presente com a sua grande força, para lançar diante de ti as nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. O que estava falando aqui? Que o povo israelita saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Uma parte do povo que sabia que Deus os libertou da terra do Egito e levou para a terra prometida, mas outros não saíram do Egito, mas o Egito não saíram deles. Esse foi o problema. Quero que o povo se acostumou a ser escravos. E Moisés está falando aqui, cara, que não há outro Deus. Cara, o Deus do céu, que fez maravilhas, cara, que fez sinais, cara, para o povo sair do Egito. É o que acontece nos dias de hoje. Pastores pregam, os pastores verdadeiros, cara, não os que ficam distorcendo a palavra e que ficam brincando com a palavra de Deus. Os pastores verdadeiros alertam, cara, pregam uma palavra, a profecia, mas o povo não quer escutar. Cara, o povo quer ficar na bagunça, quer ficar, cara, vivendo em Sodoma e Gomorra, cara, espiritualmente.
Sodoma e Gomorra não existe mais, mas espiritualmente é Sodoma e Gomorra. E vamos para Deuteronômio capítulo 32, os versos do 8 ao 9, lá no finzinho de Deuteronômio. 32, os versos do 8 ao 9. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando isso separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta, em um ermo solitário, povoado de ruivos. Quer dizer que era Jacó, o cara viveu no Egito, né? No seu final de vida, que ele mesmo assim cultuava a Deus. Não é porque ele vivia em Canaã que cultuava, depois foi para o Egito e não cultuou mais. Não, o cara continuou cultuando a Deus, continuou louvando a Deus. Que nunca falharão. O conceito da herança de Deus também contém uma dimensão do fim dos tempos, visto que um dia todas as nações se tornarão herança de Deus e o servirão. A ideia de que as nações invadiram a herança divina ameaça essas promessas. Sem dúvida, o salmista reconhece que os pecados do povo corrompam o relacionamento de aliança do povo com Deus e trouxeram sobre Israel todas as consequências. A sobrevivência do povo depende unicamente da intervenção graciosa de Deus e da restauração do vínculo da aliança por meio da expiação do pecado. O Senhor é Salvador nosso, fiel às suas promessas da aliança. 79, Salmo 179, versos do 8 ao 9. Não recordes contra nós as iniquidades dos nossos pais, apresse-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos modos abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações vingança do seu sangue, um dos seus servos é derramado. Quer dizer, cara, igual eu expliquei, né? Eu li de novo, mas igual eu expliquei, né? Louvando em terra estranha. No entanto, o mais importante do que a restauração da sorte de Israel é a defesa do caráter de Deus no mundo. Se as maldades das nações ficarem impunes, parecerá que Deus perdeu o seu poder. Somente quando Deus salvar o seu povo é que o seu nome será justificado e honrado. Vamos ler os Salmos 83, verso 16. Salmos 74 primeiro. Salmo 74 e os versos 18 a 23. O título desse salmo é Lamento por causa da profanação, salmo didático de Asaf. Lembra-te disto, inimigo teu ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina à vida à tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado e oprimido. Louve o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, preleita a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Agora o Salmos 83, versos 16 a 18. Julgamento de Deus contra as nações inimigas, cântico, salmo de Asaf. Enche-lhes o rosto da ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados os confundidos perpetuamente, perpetuem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, e és o Altíssimo sobre toda a terra.
O Senhor é soberano sobre toda a terra. Ele é o dono da terra e do mar. Tudo que foi feito neste mundo. Salmo 106. Salmo 106 e o verso 47. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, porque demos graças ao teu santo nome e nos gloriaremos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Somente quando Deus salvar o seu povo é que o seu nome será justificado e honrado. Como no presente o mesmo princípio existia naquela época, nossos pecados, retrocessos e maldades podem trazer descrédito não apenas sobre nós mesmos, mas pior sobre o Deus cujo nome professamos. Nossas atitudes erradas também podem ter efeitos espirituais prejudiciais em nosso testemunho e em nossa missão. Quantas pessoas se desviaram a fé pelas atitudes daquele que professa o nome de Cristo? Essa foi a lição de domingo, né? Os dias do mal. Lição de segunda-feira, à beira da morte. Que experiências esses textos descrevem? Você já passou por situações semelhantes? Essas orações por salvação da enfermidade e da morte demonstram que os filhos de Deus não estão isentos de sofrimentos. Os salmos revelam as terríveis aflições do salmista. Ele está sem forças, murchando como grama, incapaz de comer, separado com os mortos, deitado como morto no túmulo, repulsivo para os seus amigos, sofrendo em desespero. Seus ossos se agarram à sua pele. Muitos salmos presumem que o Senhor permitiu as adversidades por causa da desobediência de Israel. O salmista reconhece que o pecado pode trazer doenças, portanto, fala do perdão que procede à cura. Vamos lá para Salmos 41. Salmos 41 e o verso dos 3 ao 4. A calúnia dos inimigos e o socorro de Deus, ao mestre de cantos, Salmo de Davi. Bem-aventurado que acorde ao necessitado, o Senhor o livra do dia do mal. O Senhor o protege e preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra e não entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade e na doença e tira a face a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Quer dizer, aqui está o Salmo de Davi, né? Que era quando ele pecou, lá com Batseba, que ele entoou o cântico ao Senhor. Livra-me deste pecado, que é o que devemos fazer hoje, é livrarmos dos nossos pecados. No entanto, alguns salmos, como o Salmo 88 e 102, reconhecem que o sofrimento inocente do povo de Deus é um fato, não importando o quanto seja difícil entender isso. No Salmo 88, Deus leva o salmista à beira da morte. Vamos ler o Salmo 88. Salmos 88. E os versos 6 a 8. Lamentação de um atribulado. Cântico, salmos dos filhos de Corá. Ao mestre de canto para ser contado como cítara. Salmo didático de Emã, Exarita. Do 6 a 8. Pusestes na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos dos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartastes de mim os meus conhecidos e me fizestes objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Quer dizer, quer estar preso às calúnias dos inimigos, quer estar preso numa terra estranha, quer cheio de idolatrias, mas não perca a fé. Não perca a chance de louvar ao Senhor. Tenha forças, tenha ânimo. O próprio Jesus fala, tenhas ânimo, eu venci o mundo. Não fiquem oprimidos. Não assuste por qualquer coisa.
Louva ao Senhor, aceita Cristo em seu coração. Contudo, observe que mesmo quando as queixas mais sérias são proferidas, o lamento é claramente um ato de fé, pois se o Senhor em sua soberania permitiu as adversidades, Ele pode restaurar o bem-estar de seu filho. No limiar da sepultura, o salmista se lembra das maravilhas da bondade, fidelidade e justiça divinas. No Salmos 88, versos 10 a 12, vamos lá. Continuar no Salmos 88, versos 10 a 12. Mostrais tu os prodígios aos mortos ou finados, se levantarão para te louvar. Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Quer dizer, o salmista está falando aqui que era o louvor do Senhor, que era a graça do Senhor, que era em um abismo, que as trevas aceitam as maravilhas, que a terra cai no esquecimento, jamais. Que em todos os lugares que o Senhor derrama graças. Apesar da sensação de ter sido atingido por Deus, o salmista se apega a Ele. Embora sofra, não nega o amor de Deus e sabe que o Senhor é a sua única salvação. Esses apelos mostram que o salmista conhece não apenas o sofrimento, mas também a graça de Deus e que a graça não excluiu as provas da vida. Quer dizer, que o salmista estava em trevas, pecou, ou estava passando por tribulações. Não perca a fé. Ele sabia que Deus é a única salvação. Isso demonstra para todos nós hoje. Lembra-se que Deus é a única salvação de nossa vida. Embora sofra, não nega o amor de Deus e sabe que o Senhor é a sua única salvação. Esses apelos mostram que o salmista conhece não apenas o sofrimento, mas também a graça de Deus, que a graça não exclui as provas da vida. Em suma, tanto a permissão divina para o sofrimento quanto a sua libertação são demonstrações de sua soberania. Saber que Deus está no controle inspira esperança. Quando lemos o Salmo 88 à luz do sofrimento de Cristo, ficamos impressionados com as profundezas do seu amor. Ele estava disposto a passar pela porta da morte para o bem da humanidade. Essa foi a lição de segunda. À beira da morte. Vamos para a lição de terça-feira. Onde está Deus? O que causa grande dor ao salmista? Esta é a pergunta desta lição de terça. Não apenas os sofrimentos pessoais e coletivos perturbam o salmista, mas também ou até mais a aparente desatenção de Deus em relação às dificuldades de seus servos. A ausência divina é sentida como sede intensa em uma terra seca. Salmos 42, versos do 1 ao 3. Vamos lá. Salmos 42. Do 1 ao 3. A alma anela por Deus, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me das coisas de dentro de mim, se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor e multidão em festa. Quer dizer, que o salmista está falando, que deu o povo, para que no momento de festa, louvando ao Senhor, esteja de gritaria, esteja aquele louvor entoado, que o povo israelita fazia, para louvar o Senhor em festas de Pentecostes, aquela festa das primícias, que estava sentindo falta, Cadê o povo, Cadê o seu povo, que te abandonou? 63, verso 1.
buscando a Deus, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como a terra árida, exausta sem água. Quer dizer, em qualquer lugar, em qualquer situação, devemos adorar e louvar o Senhor. Não tem descrição de lugares. E como a angústia mortal, Salmo 102, versos 2 ao 4. Salmo 102. Salmo 102 e os versos 2 a 4. Arrependimento e esperança, oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não te me ocultes o rosto. No dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos. No dia em que tu eu clamar, dai-me depressa em acudir-me. Porque os meus dias como fumaça desvanecem, os meus ossos ardem como fornalha. Ferido como erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Quer dizer, cara, a glória de Deus é tão fervente, cara, em nossas vidas, que a gente esquece até de beber, comer, cara, porque a presença de Deus em a nossa vida, no momento, cara, é fervoroso demais, é maravilhoso demais. Não queremos ter mais nenhuma companhia, cara, somente a de Deus. Cara, a glória de Deus em nossas vidas, a companhia de Deus em nossas vidas é maravilhosamente perfeita. O salmista sente-se afastado de Deus e se compara a pássaros solitários. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja nas ruínas. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. A menção do deserto destaca a sensação de isolamento em relação a Deus. Um pássaro solitário nos telhados está fora do seu ninho, seu local de descanso. O salmista clama a Deus das profundezas como se estivesse sendo engolidos por águas poderosas e afundando num profundo lamaçal. Estas imagens retratam uma situação opressiva da qual não há como escapar, exceto pela intervenção divina. Agora a pergunta 4. Como o salmista reage à aparente ausência de Deus? É notável que os salmistas decidam não se calar diante do silêncio de Deus. Eles creem inabalavelmente na oração, pois ela é dirigida ao Deus vivo e abundante em graça. O Senhor ainda está lá, mesmo quando parece estar ausente. Ele ainda é o mesmo Deus que ouviu no passado, e por isso confiam que Ele os ouve no presente. O silêncio divino faz com que os salmistas se examinem e busquem a Deus, mas com confissão e humildes petições. Eles sabem que o Senhor não permanecerá em silêncio para sempre. Os salmos demonstram que a comunicação com Deus deve continuar, independentemente das circunstâncias da vida. Quer dizer que, cara, a gente sente solitário, cara, a gente, cara, fica, cara, em maus lençóis, cara, de vez em quando, né, se sentindo solitário, cara, numa solidão, cara, que parece que tá a eternidade, mas não é. Cara, que é tão doída a solidão que, cara, a gente acha que vai ficar para sempre. Não. Cara, devemos louvar ao Senhor. Cara, devemos buscar a palavra, cara, ler a palavra, estudar a palavra. Perdão. Cara, de ouvir a palavra, de buscar na oração. Porque, cara, não há outro motivo, cara, não há outro sentido que a gente não buscar o Senhor. Que não fomos só nós que passa por isso hoje, que os salmistas também passaram. A lição de quarta-feira: falhou a sua promessa para sempre? Esta é a pergunta. O que o autor estava enfrentando? O Salmo 77 começa com um pedido de ajuda, cheio de lamento e de lembrança dolorosa do passado. Salmo 77, versos do 1 ao 6. Voltando ao Salmo 77. Do 1 ao 6.
as grandes obras e a misericórdia de Deus. Ao mestre de canto Gedetum, salmo de Asaf. Eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me, Deus, e passo a gemer, medito e me desfaleço o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos dos passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Quer dizer, que ele não consegue nem dormir, que ele não consegue, cara, ter uma vida, cara, com Deus, cara, uma vida cheia de graça e glória, né? Cara, a glória de Deus em nossas vidas. Todo ser salmista está triste e se volta para o Senhor. Ele recusa ser consolado por qualquer alívio, exceto aquele que venha de Deus. No entanto, lembrar-se de Deus parece intensificar a sua angústia. Lembro-me de Deus e começo a gemer. O hebraico Hamad gemer muitas vezes retrata o rugido de águas furiosas. Da mesma forma, todo ser salmista está em estado de agitação intensa. Como a lembrança de Deus pode produzir sentimentos tão fortes de angústia? Uma série de perguntas perturbadas deixam transparecer a causa da aflição. Deus mudou? Deus pode trair a sua aliança? Jamais. Deus não mudou, é o mesmo do passado até agora, ele será também no presente. Presente e futuro. Quer presente, quer o futuro. É o mesmo do passado, presente e futuro. Não mudou, ele não mudou nada da sua aliança, é a mesma do Jardim do Éden. O contraste gritante entre os atos divinos salvíficos no passado e a aparente ausência divina no presente faz com que o salmista se sinta abandonado por Deus. Se Deus mudou, o salmista não tem esperança, concluso que se esforça para rejeitar. Enquanto isso, o salmista não consegue dormir, pois o Senhor o mantém acordado. Isso lembra outros personagens bíblicos cuja insônia foi usada por Deus para promover os seus propósitos. Vamos para Gênesis 41 e os versos do 1 ao 8. Gênesis 41, versos do 1 ao 8. José interpreta os sonhos de Faraó. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista, agovernadas e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio e outras 7 vacas feias à vista e magras. E para junto às primeiras da margem do rio, as vacas feias à vista e as magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez de uma só haste. Saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, secretadas no vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isto em um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Ele contou os sonhos, mas ninguém havia de interpretar-se. Quer dizer, aqui está falando da história de José, querendo que o faraó do Egito, né, que é no tempo de José, que ela teve um sonho, que José o interpretou, mas dormindo, quer dizer, dormindo você pode ter sonhos, bons e sonhos ruins, ou um aviso de Deus. A longa noite sem dormir faz com que o salmista considere os atos passados de libertação divina, mas com uma nova determinação.
A certeza que o salmista recebe de Deus não consiste em explicações sobre a sua situação pessoal, mas uma confirmação de fidelidade e confiabilidade divinas, como ocorreu com Jó. O salmista é encorajado a esperar no Senhor com fé, sabendo que Ele é o mesmo Deus que realizou milagres no passado de Israel. Também percebe que ninguém encontrou as tuas pegadas, reconhecendo a orientação de Deus. Mesmo em situações em que a sua presença não é óbvia aos olhos humanos, ele reconhece que Deus é ao mesmo tempo revelado ao culto e por isso louva os caminhos misteriosos soberanos do Senhor. Essa foi a lição de quarta-feira. Valeu a sua promessa para sempre. Lição de quinta-feira. Para que os justos não sejam tentados. Que luta o salmista enfrentava? Esta é a pergunta desta lição. Esses salmos lamentam a prosperidade dos ímpios e o desafio que isso representa para os justos. Os ímpios não apenas prosperam, mas às vezes também desprezam abertamente a Deus e oprimem aos outros. A questão desconcertante é que, enquanto o certo dos ímpios domina o mundo incerto de justiça, parece falhar, então, por que não desistir e abraçar o mal como outros fazem? Essa é uma pergunta, tá? Por que não desistir e abraçar o mal como outros fazem? Quer dizer, jamais. Quero abraçar o mal, jamais. Temos que abraçar a Deus, abraçar a Jesus, abraçar o bem. O que leva o salmista a atravessar a crise? Qual é o fim de que confiam em coisas fúteis? No Salmo 73, enquanto o salmista permaneceu focado na iniquidade do mundo, ele foi capaz de ver o quadro geral do ponto de vista divino. O problema que a prosperidade do mal gerava para sua fé era esmagador. Ele acreditava também que seu argumento sobre a inutilidade da fé se baseava na realidade. No entanto, o Salmo 73 mostra que zombam destas coisas aqueles que ignoram o primeiro verso desse salmo, que resume todo o salmo. Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo. O salmista foi levado ao santuário, o lugar governo soberano de Deus, e foi lembrado de que hoje é apenas um pedaço de mosaico. Ele devia considerar o fim quando os ímpios enfrentarão o juízo de Deus. O fato de o salmista ter entendido esta verdade no santuário e confessado sua loucura anterior mostra que a realidade só pode ser compreendida mediante a percepção espiritual, não pela lógica humana. Essa foi a lição de quinta-feira, para que os justos não sejam tentados. Porque se você for tentado, se você estiver na tribulação, busque a Deus, não perca sua fé. Eu vejo muitas pessoas por aí que na hora da tribulação, na hora do sofrimento, não busquem a Deus, não tem fé. Ele precisa ter, precisa ter a fé. A palavrinha pequena que é muito poderosa. Fé. Tenha fé. Que vai dar certo. É só crer em Deus. Na sexta-feira, o estudo adicional. Como salmistas, o povo de Deus questiona como cantar cânticos ao Senhor em uma terra estranha. Nossa fé na soberania do Senhor é desafiada e perguntamos se Deus está no controle ou se Ele é tão poderoso. E bom, quanto as Escrituras dizem, temos incerteza e suspense diante do mal e da aparente ausência divina, mas confiança diante do amor e justiça de Deus. Apesar das incertezas, os salmistas apelavam para a fidelidade infalível de Deus. Devemos seguir este exemplo. Reúna todas as suas energias para elevar os olhos e não deixá-los pousar nas dificuldades. Assim, fazendo você jamais fraquejará na vida. Este breve haverá de ver Jesus por trás das nuvens, estendido a mão para ajudá-lo, e como que restará a fazer será estender-lhe suas fé simples e permitir que ele o guie. Os momentos em que Deus escondia o rosto não minavam a eficácia de oração, mas levavam o salmista a examinar a si mesmo, relembrar a salvação ocorrida no passado e apresentar a Deus humilde confissão. A fé é fortalecida por entrar em conflito com dúvidas e influências opostas. A experiência alcançada nessas provas é de maior valor que as joias mais preciosas. Ellen G. White, Testemunhos para a Igreja. Pergunta para as considerações.
Pergunta 1. Que tensões experimentaram os salmistas diante do mal? Enfrentamos tensões semelhantes? Como mantemos a fé nesses momentos? Vamos responder a pergunta 1. Olha o que ela diz aqui. O grande conflito entre Deus e os poderes do mal, o caráter de Deus. Vamos para a pergunta 2 agora. Onde procurar respostas quando a fé em Deus é testada por provações ou por pessoas cujos sofrimentos as levam a questionar a bondade e o poder de Deus? Olha a resposta. Experiências de proximidade da morte e desespero, sentimento de abandono e ausência de Deus. A pergunta 3. Como explicar o mal em um mundo criado e sustentado por um Deus todo-poderoso e amoroso? O tema do grande conflito ajuda a responder a esse questionamento. A aparente falha da atenção de Deus em relação às dificuldades de seus servos, a ausência divina. Pergunta 4, né? Que 4, 5 e 6, que é uma resposta aleatória. O salmista se examina e busca a Deus com confissões e humildes petições. Sabe-se que o Senhor não permanecerá em silêncio para sempre. E ele segue confiando em Deus. Uma situação de angústia e aflição, sentia-se abandonado por Deus. Eles viam os ímpios prosperando, oprimindo o justo e desprezando a Deus. Por sua vez, Deus parecia não fazer nada. Por que não desistir e abraçar o mal? 7. Ele entra no santuário de Deus e descobre que será o fim dos ímpios. O fim deles será destruição. Quer dizer que não adianta. Os ímpios perderão. Os ímpios que não mudar, que não se converter, que não buscar a Deus, não vai conseguir salvação. Pode ser que no leito de sua morte, no último ato, no último momento, ele se converta, que ele será salvo, porque aceitou Jesus em seu coração, em sua vida, naquele último ato. Aí ele se salvará. Mas se morrer sem buscar a Deus, será ímpio, será perdido para sempre. Vai ressuscitar depois dos 1000 anos que os salvos estiverem no céu com Jesus. Que ele vai ressuscitar para a morte. Então, povo de Deus, aceite a Jesus hoje. Não vive, num momentos, de tribulações, achando que Deus te abandonou. Não, Deus não te abandona. Ele está a todo momento em sua vida. Busque a Deus. Busque, ao Senhor. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Para a gente ficar mais perto de Deus. A oração é poderosa demais para a gente ficar perto de Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este momento, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Eu sendo teu servo e o Senhor me guiando nas tuas palavras. Uma lição importante, Senhor, de as pessoas não te abandonarem no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento que a pessoa parece que está perdida no mundo, que está se sentindo abandonada. Não, ela não está sentindo abandonada, que o Senhor está com ela, que o Senhor está no momento com ele, que o Senhor está junto de todos nós. Por isso, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, eu te glorio muito, Senhor, eu te louvo muito, eu te adoro, Senhor. Por isso, meu Deus, sempre fique comigo e com todos. Fique com nós. E tudo isso, agradeça e ore em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, irmãs e irmãs em Cristo, preste atenção nessas lições. Os capítulos que eu abri de Salmos, Deuteronômio, Gênesis, que eu falei hoje nesse vídeo, abra e leia a Bíblia. Busquem a Bíblia, tá ok? Me acompanhe neste vídeo. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação para vocês irem recebendo o meu vídeo. E não deixe de se inscrever no meu canal. Me ajude aqui no YouTube, tá? Me fortaleça para que mais vídeos eu possa gravar, que mais possa mostrar para vocês a palavra de Deus.
Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.